Yohoho, meus consagrados! Tudo bem com vocês? A maré tá a favor, como sempre. Aqui quem vos fala, mais uma vez, sou eu, mais um Lucas. E hoje vamos falar de um anime que é um pouco conhecido, é meio recente. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de One Piece. Bom, como a maioria de vocês sabe, o One Piece é um anime e mangá extremamente extenso, com mais de 1000 capítulos e episódios para assistir. Então esse vai ser o primeiro de muitos vídeos sobre One Piece aqui no canal, até porque One Piece tem muito tema interessante pra gente trazer. E pra quem não conhece, One Piece é um mangá escrito por Eiichiro Oda e tem sido serializado desde 1997. Considerando até a data de junho de 2023, pois ainda estamos em andamento, né, com todos os capítulos e animações, já havia sido totalizado um total de 105 volumes e o anime é produzido pela Toei. E aqui no nosso Brasilzão da Massa, o mangá é atualmente publicado pela Panini. Pra quem ainda não conhece ou nunca ouviu falar, vive no mundo da lua, só pode. One Piece conta a trajetória do nosso querido Monkey D. Luffy, um jovem que, ao comer a fruta da Mercury... Calma lá, filhão, você não é patrocinado ainda, não vai ficar fazendo merchan de graça, né, tio? Ou a Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi ou fruto do Janho. Uma pausa para explicar que Janho é uma gíria paranaense totalmente conhecida como diabo, capeta, capetinha, etc, 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 etc. Do tipo paramécia, que dá as propriedades da borracha ao seu usuário. Monkey D. Dragon, dono da Pirelli, confirmado. Com uma grande influência de Shanks, o Ruivo, desde pequeno ele está decidido a se tornar um pirata e, mais precisamente, ser o rei dos piratas, sucedendo Goldie Roger, e encontrar o grande tesouro do One Piece. Como eu disse anteriormente, One Piece é uma obra muito extensa e existe uma infinidade de coisas que eu pretendo trazer como conteúdo para vocês futuramente aqui no canal. Só que justamente por ser muito extensa, é muito difícil trazer algo para vocês sem dar nenhum spoiler. Então nesse vídeo terão alguns poucos spoilers, porque o meu esforço é sempre tentar reduzir eles ao mínimo. E para esse vídeo específico eu quis trazer um tema um pouco mais geral sobre os piratas. E além disso, como ela é retratada dentro da obra de One Piece. Se tem uma coisa que todo pirata preza, é a sua bandeira pirata. E cada banda ou tripulação tem a sua. E essas, por sua vez, são conhecidas por Jolly Rogers. Mas você sabe como surgiram os Jolly Rogers e a sua história? Pra você ter uma noção, a história é tão extensa que teve uma das informações que eu dei no começo que hoje já não é mais tão verdade assim. Primeiramente, vamos tratar sobre a origem do nome Jolly Roger. Não existe nada conclusivo sobre. E é isso, meus consagrados, até o próximo tópico. Brincadeiras à parte, de fato não existe nada comprovando as teorias existentes, mas existem de fato algumas delas. A primeira teoria diz que a Jolly Roger teria vindo do francês Joli Rouge, que significa vermelho bonito, o que poderia fazer sentido, como vocês poderão ver mais adiante. Isso de acordo com uma percepção minha e das minhas pesquisas. A segunda teoria é de que ela derivaria de um grupo de piratas da Ásia, os Ali Raja. E a terceira teoria é de que Roger provém de Rogue, que significa vagabundo ou vadio. Essa imagem da caveira com ossos cruzados data desde a época de Jesus Cristo. Não necessariamente a imagem uma bandeira como uma Jolly Roger, mas devido ao fato de que naquela época, anos após a morte de alguém, os familiares atuarem como piratas e saquearem os ossos do sepulcro de seus parentes. E era um costume da época apenas. Então, porque eles guardavam, né, os restos numa urna para poder fazer as eleições. Tá, você tem razão. Dessa vez eu viajei total na maionese aqui. Só nessa? Vai lá ver novela, vai. E como eu dizia, era um costume eles guardarem os ossos numa urna com tamanho suficiente para caber os ossos, né, os fêmures das pernas cruzados e por fim o crânio, como um sinal de respeito aos mortos na época. E assim como One Piece, cada capitão possuía uma Jolly Roger na época. E, geralmente, essas Jolly Rogers elas possuíam símbolos de morte ou de destruição, né, ou às vezes algo específico da própria tripulação ou do seu capitão. O nome Jolly Roger também tinha a intenção de ser a alcunha do diabo. Em inglês, Old Roger, o que em português acaba sendo até irônico, porque a tradução seria literalmente Rogério Feliz. Contudo, o nome foi afrancesado, ficando o Joli Rouge, como dito anteriormente. A clássica Jolly Roger era um aviso de que o capitão daquele barco queria a morte dos marinheiros. Por isso, a caveira com os ossos cruzados.
Mas o que pode se ter historicamente é quase que comprovadamente por meio de cartas de navegação ou de pergaminhos da época, é de que Jolly Roger era o nome de uma das naves, né, que é um dos nomes dados às naus ou às embarcações, da primeira esquadrilha naval inglesa. E essa esquadrilha era liderada pelo pirata e corsário Almirante Francis Drake, que a título de curiosidade, Francis Drake é a inspiração para o personagem X-Drake de One Piece. E que a título de fofoca, segundo algumas fontes, necessária averiguação da lei das fake news nisso aqui, seria filho bastardo da Rainha Elizabeth I com o Capitão da Guarda. A Jolly Roger foi utilizada junto com outras naus na defesa da tentativa de invasão de até então da temida armada de Felipe II e seus aliados franceses. E, nessa batalha vencida por Drake, utilizando a estratégia em T, ele fez a T-pose e fez o Felipe se render e foi isso. Não, brincadeira. Na realidade ela é uma estratégia onde as naus que ficam no horizontal do T disparavam contra o alvo que seria essa na vertical do T. E, nessa batalha, a Jolly Roger foi a única baixa da frota de Drake. Mas e a bandeira em si? Bom, a versão mais adotada pelo pessoal de Ohara é que essa bandeira veio de um hábito que não era bem pirata. Porém, uma bandeira preta poderia significar que havia doentes, né, ou pessoas com algum tipo de alguma intoxicação a bordo. Ou seja, podia estar tóxico igual vários jogadores em jogos online. E outra versão é de que haveria uma cruz branca junto ao fundo preto, porém nada é conclusivo. Porém, se a intenção era manter os xeretas afastados por parte dos piratas, até que funcionou muito bem. E ela é discutida também a hipótese de que no início os piratas, principalmente os bucaneiros, usavam bandeira de nação e não a Jolly Roger como conhecemos hoje. Porém, era comum usar uma bandeira vermelha junto à bandeira de nação. Por isso, o Jolly Rouge do francês faria sentido, pois significaria a seus inimigos que não haveria misericórdia caso sofresse resistência. Sofresse não, né? Caso houvesse resistência. O vermelho tem esse tom de violência. Se quiser mais saber sobre a importância, né, dessas cores, principalmente na composição dos animes dos jogos, dá uma acessadinha no vídeo do card aqui. Já outra teoria diz que os piratas da Barbária no Mediterrâneo do século XIV adotaram a insígnia do brasão de armas da Córcega, que era uma ilha, hoje território francês, que já era saqueada por piratas vindos do norte da África. Ela consistia na cabeça preta de um mouro junto com a faixa branca. E conforme os tempos foram passando, a cabeça do mouro foi dando lugar ao crânio e as cores foram se invertendo, por fim restando a bandeira preta da pirataria no final do processo. Já a utilização de caveira e ossos nem sempre foi só o crânio e os ossos cruzados. Existem livros que citam que as primeiras bandeiras piratas utilizavam o corpo anatômico completo seguido de um arpão, né, segurando um arpão e uma ampulheta na outra mão, simbolizando que o tempo de vida do seu inimigo havia acabado. A bandeira mais famosa com esse símbolo foi a do pirata John Quelch. E, entre os piratas, o Rogério Feliz também era conhecido por Jack. E era comum os piratas na época usarem suas jacks apenas no momento em que se aproximavam de quem iriam saquear, e ostentando durante parte da viagem uma bandeira de nação, para afastar os inimigos e trazer os parça. Para criar uma isca ou bait, igual você aí vendo seu amigo no Valorant escondido, enquanto ele troca tiro com dois malucos, você não abre a porra da mira para poder ajudar ele. Cara, isso foi muito específico, tá tudo bem? Ah, tá sim, já passou. Retomando, criava-se uma isca de certo modo, pois a Jolly Roger só era içada quando os piratas já estavam prontos para o ataque. Disse que na verdade era um blefe, que os piratas queriam mesmo era só se aproveitar de fama de que os piratas eram sanguinários, os piratas eram todos malvados, para poder saquear suas presas com menos resistência. Hey, passando aqui para saquear esse vídeo rapidão, e para dizer que se você já chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, mostra para os teus amigos que curtem One Piece, e para quem não curte também. E pra quem não gosta, tu fala pau no seu cu. Assiste aí e vê que tem muita coisa interessante no anime e ativa o sininho pra não perder os próximos. Por que eu falei com essa voz? Eu não sei. Agora seguindo para o conteúdo do vídeo. Mas quais foram as Jolly Rogers mais famosas? Bom, eu vou trazer agora algumas delas e suas semelhanças com as Jolly Rogers utilizadas em One Piece. É notório dizer que boa parte das Jolly Rogers de One Piece são variações das Jolly Rogers de caveiras que conhecemos, né, com as características do bando ou de seu capitão. Então vou ressaltar aqui que boa parte do que eu vou dizer a partir de agora com relação a essas comparações são que diz respeito às minhas percepções, né, quando eu comparei as bandeiras que são utilizadas no One Piece com as Jolly Rogers que são famosas. E o melhor exemplo que temos disso é a bandeira da querida tripulação de Chapéu de Palha, depois do rework, obviamente, que o Usopp fez, onde se percebe a tradicional caveira com os ossos cruzados atrás, usando um chapéu de tralha
Chapéu de tralha. Usando um chapéu de palha que dá origem ao nome do bando. Outras que podemos destacar também são a bandeira dos piratas do Bug, que é uma caveira de palhaço, dos piratas do Usopp, dos piratas do Gato Preto, uma caveira com orelha de gato, dos piratas Spade, que é o antigo bando do Ace, dos piratas Blicking, não sei como é que o Apollo ainda não comeu aquela bandeira, e dos próprios piratas Roger, uma caveira com um bigodão de respeito igual ao seu capitão. Já que no nosso mundo, quem ostentava essa bandeira conhecida como hoje, né, o que é a bandeira pirata tradicional, era o capitão Richard Worley, que atuou na pirataria por cerca de um ano entre 1718 e 1719. Mas nos piratas da vida real existiram piratas e corsários que usavam outros tipos de Jolly Rogers. Um deles foi o corsário Sir Henry Morgan, que usava nada mais nada menos do que a bandeira do Reino Unido, que acabou ficando conhecida como Union Jack, que por exemplo já foi usada até como referência em itens cosméticos de jogos, como por exemplo na skin Fiddlesticks Union Jack do famigerado LOLzinho. Inclusive, os ossos cruzados atrás podem ter sido inspirados na Union Jack pelo design. O Morgan, ele pirateava de acordo com os termos estabelecidos em sua carta de curso com autorização do rei Charles. É possível que, unindo a ela, utilize também a bandeira vermelha dos bucaneiros. Morgan cometeu um ato real de pirataria ao saquear o Panamá, quando a Inglaterra e Espanha estavam em paz. O Morgan chegou até a ser preso na Jamaica, mas ao final foi condecorado por sua bravura. Afinal, a coroa ficava com de 10 a 50% dos saques, né não? E esse corsário é a inspiração para a criação de Morgan Mão de Machado. Afinal, ele era um marinheiro que agia mais como um corsário mandão do que de fato, né, um capitão condecorado da marinha. Voltando para as caveirinhas, temos o pirata Henry Avery. Dizem que Avery foi o primeiro a utilizar a caveira com os ossos cruzados antes de qualquer coisa. A diferença que podemos perceber é que a caveira está do lado e não de frente como de costume. E ela ostenta um brinco e uma bandana. Originalmente ela era vermelha e após foi trocada para a bandeira preta. Uma bandeira em One Piece que segue esse padrão até certo ponto é a bandeira dos piratas da Álvida, usuária da fruta da Lipo. A caveira de sua Jolly Roger está de lado com um coração na lateral do crânio. Diz que Avery pode ter sido a inspiração para a criação de Gold Roger, já que Avery recebeu de fato a alcunha de rei dos piratas na vida real. E por quê? Porque ele cometeu o saque documentado mais lucrativo de que se tem notícias. É interessante pensar que no início de sua jornada efetiva como um pirata, a primeira Jolly Roger que Luffy enfrenta, por assim dizer, é uma inspiração ou tem algo relacionado da mesma Jolly Roger que foi utilizada pelo rei dos piratas na vida real. E na sequência, como já tínhamos dito anteriormente, temos John Quelch, e juntamente com eles vamos falar do capitão Emmanuel Vine, que é Vine, pronúncia Emmanuel Vine. São duas Jollies que também são apontadas como as possíveis primeiras Jollies da história. O Vine, ele atuava como pirata em torno de 1700 e Quelch em torno de 1703. Porém, o que essas Jolly Rogers têm em comum? Nas duas, há o uso de uma ampulheta na Jolly, conforme já havia sido mencionado lá na Jolly de John Quelch anteriormente. A de Quelch é descrita como de um corpo inteiro, segurando um arpão numa mão, furando um coração e uma ampulheta na outra. Já a de Wine é a Jolly Roger padrão com uma ampulheta embaixo. Na história do pirata que estica, a Jolly dos piratas Krieg parece ter essa inspiração. A bandeira pirata de Don Krieg apresenta a Jolly Roger padrão, sendo o crânio mais parecido com a cabeça desse imbecil do Don Krieg, e com duas ampulhetas entre os ossos, ligadas por uma linha. Trocando de pirata, já que eu sou um pirata, né, que aceita trocas ou devoluções, vamos falar de Capitão Edward England e Jack Calico Rackham. England era pirata no Caribe, e disse que tinha uma perna de pau e a barba irregular. E esse foi a inspiração para o personagem Long John Silver, do romance A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson. O que diferenciava a sua Jolly Roger da padrão é que os ossos ficavam embaixo e não cruzadas atrás. Já em One Piece não há informações de Jollies, né, com os ossos abaixo, mas com sabres e espadas sim. Por isso falamos também de Jack Rackham, companheiro dos piratas Annie Bonny, que é a inspiração para a integrante da nova geração Capitã Jillery Bonny e Mary Read. Um fato curioso sobre Jack é que ele foi capturado sem a utilização de violência. Bonny disse a ele: se você tivesse lutado como um homem, não morreria como um cão. E eu só disse isso porque eu achei um fato realmente interessante. E próximo dessas duas que misturavam as caveiras e sabres, podemos trazer as Jolly Roger de Shanks, o Ruivo, que traz os sabres cruzados, porém na posição original dos ossos da Jolly original. Dos piratas guerreiros gigantes e dos novos piratas guerreiros gigantes, dos piratas Flying, dos piratas do Barba Marrom, da Baroque Works, da tripulação do Palms e dos piratas belos, ao qual eu fui expulso por um total de 9.437 vezes.
Uma bandeira que não se vê em One Piece é a pirata de Stede Bonnet. Pirata que, segundo as lendas, entrou para esse mundo por causa de sua esposa Resmungona. Lavar a louça ou entrar para a vida pirata? Difícil decisão. A bandeira desse pirata era com apenas um osso na horizontal abaixo da caveira, tendo um coração ao lado direito e uma adaga do lado esquerdo. Já a bandeira do pirata Ned Low pode ter uma inspiração dentro de One Piece. A bandeira de Ned era um esqueleto vermelho em um fundo preto, ou seja, uma figura de corpo inteiro. Ele atuou como pirata em todo o Atlântico, terminando sua carreira em 1724. Duas Jolly Rogers que usam uma figura de corpo inteiro usando o vermelho e preto são os novos piratas homens peixes liderados por Holdie Jones, onde é um corpo com a cabeça no chão e um sinal de proibido estacionar no meio envolto do sol, referência a Jolly Roger dos Piratas do Sol, tripulação de piratas homens peixe mais conhecida e respeitada da história, e a dos piratas do Roshio, que consistia em um homem enforcado de corpo inteiro com um fundo vermelho. Mas e se um pirata colocasse a si mesmo na bandeira? Bartholomew Roberts pensou nisso. Pirata entre 1719 e 1722 já teve duas versões de Jolly Roger com ele estampada. Uma delas mostra ele sobre duas caveiras com a sigla ABH, ou A Barbados Head, em português Cabeça de Barbados, e a MH, ou A Martinicas Head, ou Cabeça de Martinica, porque ele não gostava dos dois governantes dessas ilhas. Outra é ele brindando com o Brook Calvo. Colocar esse mesmo ou algo que presente pode ser bem comum em One Piece até certo ponto. Como podemos ver, por exemplo, os piratas do Arlong, que trocam a caveira tradicional por um logotipo de um tubarão-serra, os piratas Mazira, que trocavam a caveira por um macaco, e os ossos por bananas. Ou o Barto Clube, o nosso querido Crista de Galo Bartolomeu, que coloca algo bem parecido com uma caveira, mas parece ser mais uma silhueta do próprio Bartolomeu, com um X abaixo. E por incrível que pareça, ele não é inspiração para esse Bartolomeu, mas sim para o personagem Bartolomeu Kuma, a patada mais rápida do Oeste. E há também quem não curta caveiras, como é o caso do pirata Thomas Turp, brincadeira, bait, Thomas Thiel, outro pirata atuante no Atlântico e que teve seu fim em 1695. Ele não usava caveiras e sim um braço segurando uma cimitarra ou um cutelo. Um exemplo de Jack legal que não usa caveira é a dos piratas Naguri, que usa duas ferramentas e um socão patrocinado pela Rito Gomes no meio. E por último, mas não menos importante, não poderíamos deixar de lado a bandeira do pirata mais temido dos Sete Mares, ou 6, dependendo da situação, do nosso querido Edward Teach, que é a inspiração para a Barba Negra e para o Barba Branca em One Piece, já que em One Piece o Barba Branca é Edward Newgate e o Barba Negra é Marshall D. Teach. As bandeiras dos dois Barba Negra são bem diferentes. A bandeira do Barba Negra real é muito próxima da Jolly Roger de John Quelch, como se tivessem usado refletir na bandeira de Quelch e trocado o corpo inteiro por um esqueleto de um demônio putaço. Já o Teach de One Piece tem uma Jolly Roger com os ossos no mesmo lugar no sentido da Union Jack. Ou seja, são 4 ossos ao invés de 2, e 3 caveiras, uma olhando para frente e as outras duas olhando uma para cada lado. E por último, não se tratando de piratas em si, mas é algo que eu observei que é lá do começo, como eu disse, era comum que os navios conduentes trazerem uma flag preta com uma cruz branca, lá no que seria as origens da Jolly Roger. E em One Piece há duas Jolly Rogers que têm uma cruz, seja com os ossos, seja uma cruz mesmo, que são a Jolly Roger dos piratas Hawkins, que é um pirata que eu já usei de exemplo de capitão em um vídeo anterior por aí, e a do nosso querido Oyeji Barba Branca, que tem os ossos em forma de cruz e a caveira com o bigodão do Barba Branca no centro. Mas antes de ir pro final do vídeo, eu quero mostrar uma coisa. Olha só que bonitinho que é meu porta-controle do Crash. E não tem nada a ver com o vídeo, eu só queria mostrar pra vocês mesmo. É bonitinho, não é? Com relação à minha opinião sobre One Piece, eu poderia fazer um vídeo inteiro só com a opinião sobre ele. O que vocês precisam saber é que One Piece é meu anime favorito. Acho que deu pra perceber pela quantidade de personagens que rodam no cenário em todos os meus vídeos até então, fora os que eu comprei no meu cartão de crédito. Uma das minhas próximas tatuagens vai ser de One Piece. Eu já tenho o desenho, que é uma fanart que foi feita por um grande amigo meu, só que falta dinheiro. Então, de novo, se inscreve, mostra pros amigos e pra todo mundo, né? Porque ajuda aqui o tio a poder fazer mais coisas, pra trazer mais coisas legais pra vocês. Ajuda o canal a fazer crescer muito e chegar em Skypiea. Então, assim, a história é maravilhosa, eu recomendo ela em todos os aspectos. Então, é isso, meus consagrados. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!